Tudo bem? Boa tarde, gente. Olá. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Americanas Summit. Eu queria começar já fazendo uma pergunta. Gustavo, você consegue explicar melhor para a gente o conceito de empreendedorismo de impacto? Consigo sim. Bom, primeiro, estou super feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Esse é o assunto não só do momento, mas também do futuro, e já está acontecendo, tá? Então é importante a gente dizer que é o assunto que está em pauta e que é muito importante a gente já considerar isso como algo já básico. A nossa visão é que todas as empresas e que o empreendedorismo como um todo só possa existir sendo um empreendedorismo social. O que é isso? É um empreendedorismo que busca resolver um problema, como qualquer empresa, mas busca, sobretudo, resolver um problema social relevante. Esse é o ponto do empreendedorismo social. É você usar dos mecanismos de mercado, ou seja, vender um produto, vender um serviço, alguma solução inovadora que tipicamente uma empresa normal usa, só que o objetivo aqui, final, não é o lucro. O objetivo é a gente conseguir resolver um problema social. E o nosso país e o nosso mundo está cheio de problema social e as empresas são uma excelente forma para a gente atacar esses desafios. Então, o que a gente acredita muito nesse ecossistema todo é que a gente precisa usar todas as vantagens, todas essas inovações que a gente usa no universo de business, de negócios, só que para resolver problemas que já são muito básicos e que, infelizmente, ainda assolam grande parte da população do nosso país e do mundo. Então, empreender socialmente é você resolver um problema social através de algum negócio ou até de algum tipo de organização. Então, existem várias formas de você fazer isso. Uma das mais famosas é através dos negócios sociais ou negócios de impacto, que nada mais são justamente do que empresas que têm lucro, precisam ter lucro para existir, mas o objetivo delas é resolver um problema social. É o que a gente chama, alguns chamam de setor 2,5, né? Tem o setor 2, que são as empresas, o objetivo é lucro. O setor 3, que tem as ONGs, o objetivo é resolver um problema social. E o setor 2,5, através de um modelo de empresa, resolve um problema social. Esses são os negócios sociais e os negócios de impacto. Então, para a gente começar, acho que vale a pena clarear um pouco esses conceitos, que, como eu falei, já fazem parte do nosso dia a dia e, sem sombra de dúvida, vão cada vez mais fazer parte da realidade de todo mundo. Assim, eu pelo menos espero. Perfeito. Sérgio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, seja muito bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a relação entre sustentabilidade, logística, mobilidade, como isso vai afetar as empresas, as pessoas, o que elas podem esperar dessas ações casadas? Essa pergunta era mais pro André, né? Mas eu vou tentar aqui, porque porque a gente tem uma pergunta do nosso convidado para o André, entendeu? Ah, então tá bom, foi pegadinha. Pegadinha! Mas tudo certo. Eu acho que aqui é uma aplicação prática do que o Gustavo acabou de falar, né? A gente vive em grandes centros urbanos, a logística é um problema cada vez maior, e se a gente deixar isso separado do que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que é entregar um produto e um serviço, né? Vai dar ruim, não vai ser legal, né? Então, como é que efetivamente... como o Timóteo já falou ali dos compromissos da Americana, como é que ao entregar um produto, eu posso criar um mecanismo que vai ter um menor impacto ambiental? Como é que eu posso efetivamente entender quem é a pessoa que vai estar fazendo essa entrega e utilizar dessa profissão, que é uma pessoa que é um entregador, uma entrada de mercado, como uma alavanca para essa pessoa se desenvolver na vida, né? Então aí você tem sustentabilidade, impacto social, casando com uma cadeia clara, que, né, na qual estamos aqui falando, né, de varejo, Americanas, e efetivamente resolvendo problemas sociais, socioambientais que temos aqui. Um exemplo prático aqui é justamente um trabalho que a gente está fazendo com a Americanas, junto com o pessoal do G10 Favelas, né, que é como que a gente aproveita da oportunidade que tem cada vez mais um número de pessoas fazendo as entregas, fazendo o corre ali, sendo pagos por pequenas fatias. Isso não pode ser o trabalho, a finalidade,
ali da vida da pessoa, mas a pessoa fica ali o dia inteiro. Poxa, como é que a gente concilia isso com um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento profissional? E a gente cria um gatilho que essa profissão seja uma entrada para depois ela virar um operador de micrologística, depois virar um atendente numa loja física, um atendente num call center, ou outras posições que daí a pessoa vai galgando. Mas o trabalho aqui pode ser um potencial da pessoa se desenvolver, né? Assim como o exercício da mobilidade pode ser um exercício de a gente melhorar o trânsito de São Paulo, né? Tirando os carros, botando as bicicletas, como já estão fazendo. Então, assim, aí é que a sustentabilidade ocorre, quando a gente casa soluções bacanas, bonitas, saudáveis, com resultados claros para o negócio e resultados claros para a sociedade e para as pessoas que estão envolvidas. Maravilha, Sérgio, obrigada. Lavínia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ESG. A gente falou aqui algumas vezes já no Summit sobre ele, né? Eu falei ESG, mas o ESG eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente melhor como é. Eu tentei até explicar, mas assim, bem lá longe, né? Vou tentar. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, ESG é a sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança, né? Ou ASG no português, né? Isso num ambiente corporativo. Então, isso faz uma conexão com o mercado financeiro, com o lado financeiro dos investidores. Na verdade, é um conceito que ele surgiu em 2004. Surgiu, na verdade, de um relatório da ONU com o Banco Mundial e foi construído, na verdade, a partir das agendas tanto ambiental, quanto climática, quanto a agenda de sustentabilidade, que foram evoluindo ao longo do tempo e convergiram no lado do mercado financeiro e investidores para a agenda ESG. Eu acho que a ideia por trás do ESG, basicamente, é que o papel de uma empresa é muito mais do que apenas dar lucro, né? Que é uma coisa que o Gustavo falou, que o Sérgio falou, mas, na verdade, o propósito de uma empresa é construir valor para a sociedade como um todo, e não apenas para os seus acionistas. Então, eu acho que isso casa muito com o que a gente está discutindo aqui, né? A ideia, na verdade, é que as boas práticas, né, de governança, de meio ambiente e a preocupação, né, com o benefício social, ela leva a cenários mais sustentáveis, né? Ela contribui para a formação de organizações mais resilientes, empresas de menor risco, e com tudo isso, ao longo do tempo, você tem resultados melhores e mais consistentes. Então, o lado econômico também é importante, né? São empresas que têm um propósito, têm uma atuação em benefício da sociedade, mas que, obviamente, também estão buscando resultados consistentes. E a agenda ESG tem ganhado muita força, né? Principalmente por pressão dos investidores. Isso é um sinal claro, na minha visão, de que os investidores eles estão percebendo que o mundo mudou, né? Que os consumidores e a sociedade estão mais críticos, estão mais exigentes e que as tecnologias e a comunicação estão permitindo que essa interação com a sociedade e com os consumidores seja cada vez mais rápida e direta. Isso é particularmente verdade para empresas que estão na cara do consumidor, né? Empresas que estão atuando assim, diretamente com o consumidor final. E aí, com isso, eu acho que um ponto muito importante é que essa preocupação com a agenda ESG, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser genuína, ela precisa estar no DNA da empresa. Ela precisa ser uma parte intrínseca da estratégia da empresa, né? Porque com toda essa rapidez, com todo esse escrutínio, né, esse olhar tão próximo assim da sociedade e do consumidor, não dá para fingir muito, não. O consumidor percebe rapidamente quando é só conversa. Então, tem que ser uma mudança na mentalidade, na estratégia, na cultura da empresa, para que seja efetivo e seja de verdade, né? Senão, acaba sendo pior. Então, o conceito do ESG é parte da estratégia da empresa tem que estar ligada à sociedade e aos desejos dessa sociedade como um todo. Com certeza, eu acho que é muito importante isso que você citou, principalmente quando a gente traz essa conversa, né, sobre sustentabilidade, sobre a importância da consciência social nas empresas, né, e ser uma coisa de verdade, porque cada vez mais o consumidor quer buscar essa conexão e quer acreditar
e saber que aquilo é uma verdade, né? Que é o que está sendo dito pela empresa, não é só para angariar aquela coisa legal e trazer mais consumidor e fazer o papel positivo, né? Tem que ser uma coisa de verdade, que a gente sabe que acontece às vezes. Bom, temos uma pergunta da nossa plateia física. Olha aí a pergunta do André, tá vendo, Sérgio? Olha aí, ó. Não era só uma pegadinha, não. Gilson tá aqui, Gilson Rodrigues, que é o CEO da G10 Bank Participações. Olha, eu gravei, não é isso? Participações, eu cismei com produções. Eu jamais ia errar o nome da sua empresa. E G10 Favelas também, claro, presidente. Olá, comunidade. Primeiro, uma alegria poder participar aqui do Americana Summit. Um prazer poder estar com um painel recheado de gente boa, gente que está fazendo essa mudança de fato acontecer. Parabéns, Ana, aí pelo trabalho. A gente tem visto falar muito sobre sustentabilidade, agora essa palavra nova da moda, ESG, que ninguém sabe exatamente, as pessoas não sabem se fala em inglês ou português, mas, de fato, a gente percebe que tem muita coisa que é só moda, né? Que muitas empresas estão apenas falando, algumas até têm conhecimento, mas não praticam. Como é que vocês acreditam que podemos estimular essas empresas a começarem a praticar na prática, fazer de fato as ações acontecerem? E como é que vocês acreditam que nós podemos, que essas ações possam impactar na vida financeira e econômica das pessoas e das empresas? Aí, André. Boa. Tua fechado. pergunta, hein? Não, acho que o Gustavo falou um pouco já, a Lavínia falou um pouco, Sérgio, assim, acho que é super importante esse momento que a gente está vivendo, é um momento de transformação, é um momento novo, então, naturalmente, existem dúvidas, né? As pessoas não têm certeza do que é exatamente SG, o que é isso, qual é a palavra, mesmo o que deveria ser uma empresa SG. Então, naturalmente, muitas pessoas se aproveitam desse termo, e acabam usando ele de formas muitas vezes erradas. Então, acho que para isso é fundamental as certificações, exatamente nesse primeiro momento, né, para que fique claro, para que certifiquem, para que garantam, né, para que seja muito seguro de que aquela empresa realmente tem aquelas práticas que ela alega ter, porque senão acaba que tem risco disso cair por terra, sendo que é uma realidade que não tem volta e não deveria ter volta, né. A gente deu um passo enorme nessa questão do SG, a gente deu uma mudança de paradigma que a gente não pode retroceder. Então, para manter isso, é importante essas certificações. Espero que essas certificações deixem de ser importantes um dia, porque todas serão SG, que o Gustavo falou no começo muito bem, que as empresas, para seguirem existindo, naturalmente vão ter que migrar, elas vão ter que ser SG, elas vão ter que ter o que a Lavínia até falou, que vai ter que estar ali dentro delas, vai ser parte do propósito delas, elas vão ter que viver aquilo de forma genuína, e não simplesmente algumas ações esparsas, isoladas, querendo isso. Então, essas certificações são extremamente relevantes e importantes nesse momento, para garantir essas boas práticas sejam reais e não simplesmente o greenwashing que falam muito por aí, né, que é um pouco o faz de conta, né, faz uma coisinha aqui e uma ali e acaba tentando se apropriar daquele termo e se dizendo algo que não é. E além disso, a outra pergunta da questão, acho que é super importante conciliar, né, as empresas de impacto, essas ações de impacto, elas não são um ou outro, né, então acho que naturalmente elas são lucro e impacto, e aí quanto maior o impacto, a tendência é que o cliente veja mais valor naquela empresa, naturalmente volte a comprar e aí ela gere mais lucro. Com mais lucro, a tendência é que ela consiga investir mais no impacto, criar um maior impacto e aí, naturalmente, criar um ciclo virtuoso em relação a isso. Então, naturalmente, vira uma tendência de vender mais porque ela gera mais impacto, vende mais e aí acaba ficando nesse círculo virtuoso. Gente, muito obrigada. Quero agradecer a presença de vocês nesse painel tão importante. É muito legal a gente falar sobre sustentabilidade, né? Acho que é imprescindível cada vez mais. E é isso, as empresas, para existirem, precisam ter esse fator lado a lado, né? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, Gustavo? Eu acho que meus colegas compartilharam muito bem. Importante dizer que a gente tem vários exemplos, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Como eu trouxe, não é mais só uma coisa que está nas ideias. Tem muitas empresas já nascendo com esse DNA, que a gente fala de híbrido, com esses dois pontos muito fortes. Tem muitas empresas que estão olhando para esse lado do social de uma forma mais ativa. Ainda existem, infelizmente, empresas que estão usando isso de uma forma mais de marketing, mesmo como a gente trouxe. Mas a tendência é que a própria sociedade, como foi muito bem colocado pela Lavínia, vá fazendo essa validação, e também existem muitas organizações do terceiro setor que estão buscando uma sustentabilidade financeira também, é um movimento interessante, então é muito legal viver essa época, eu acho muito interessante, porque é um dos poucos assuntos
dos nossos tempos que ainda estão surgindo, ainda está sendo construindo. A gente está construindo esse conceito enquanto a gente conversa aqui, enquanto a gente traz essa pauta. Então é muito legal fazer parte disso e ver que tem muita gente boa, muitos jovens de todas as idades envolvidos nesse movimento tão importante. Sérgio, passo a palavra para você. Super. Eu queria complementar um pouco o que o André falou de certificações e acho que um pouco do que o Gustavo acabou de falar, né? Ou seja, o momento é esse para a gente começar. E começar, é legal que você comece direito e comece amparado, né? Então, todo mundo que se sentiu sensibilizado por onde eu começo, né? Entra lá no site sistemab.org, ali tem a certificação que basicamente vai analisar qual a tua relação com o meio ambiente, com o fornecedor, com a comunidade, qual a tua geração de produto, qual a tua relação com os teus funcionários. Tá tudo equilibrado? E com base nisso, mesmo se você não caminhar por uma certificação, só esse exercício já é um baita de um começo, né? Esse exercício é super gratuito, tem lá os formulários, então para quem quiser é um ótimo começo. E aqui a gente está falando, como no painel anterior falou, né? Aqui estamos falando de varejo, né? Então assim, o varejo tem um papel fundamental, né? Dessa reconexão, né? Das empresas com sociedade, com as vozes que as meninas falaram bastante. E aqui é a mesma coisa, né? O varejo tem um papel incrível para realmente acelerar esse processo de empresas terem cada vez mais impacto e ter esse novo modelo de negócio. A Americana é aqui um exemplo de como está se transformando e como está cada vez mais voltada para impacto social, só que isso não é só para uma grande empresa, é para pequena também. Tem ali o pessoal lá dos G10 Favelas, lá do Gilson que falou aqui, o Brasil Favela Express, uma empresa que nasceu ali da favela, emprega comunidades, são empresas que estão super ali no coração do impacto social e que podem estar justamente trilhando essa jornada de CB, de se qualificar e a gente ir cruzando a ponte e a gente ir efetivamente cada vez mais ampliando o impacto de todos os níveis de empresa e acho que o varejo tem um ótimo papel nisso aí. Então, convido a todos para estarmos juntos aí nessa jornada. Perfeito. Obrigada, Sérgio. Lavínia? Bom, eu acho que a minha reflexão é sobre para onde a gente está indo, né? Para onde a gente caminha. E acho que, de fato, o varejo, por estar muito perto do consumidor, tem um papel importante nisso. Eu acho que o futuro do mercado é descentralizado, né? Quer dizer, quem vai ditar o futuro do mercado é o consumidor e principalmente a sociedade, que está cada vez mais ativa, cada vez com mais informação e cada vez com mais poder de decisão. Acho que faz parte fundamental desse futuro, e ficou claro no que todos nós falamos, né, essa conciliação das necessidades da sociedade, dos limites ambientais, né, com inovação, com transparência para o desenvolvimento de novos bens e serviços. Acho que comunicação é fundamental e ela tem que ser bidirecional, aliás, tem que ser multidirecional, tem que ser da sociedade para a empresa, da empresa com todas as suas partes interessadas em todo o seu processo produtivo, ou seja, desde fornecedores, colaboradores, comunidades impactadas e, claro, o cliente final, né? Acho que a questão é como é que a gente encurta essas distâncias, não só físicas, mas as distâncias entre quem produz e quem consome e entre as empresas e sociedade. Então, isso é fundamental que seja parte da cultura mesmo das empresas, para que a gente tenha agilidade na resposta e às demandas da sociedade. Por fim, eu queria dizer que eu acho que tem 3 palavras-chave que eu acho que dizem muito sobre o futuro, né, sobre o que eu vejo do futuro. Acho que a gente tem, é importante a gente ter comunicação, muita inovação e principalmente flexibilidade, porque as coisas vão acontecer muito rapidamente. Então, acho que a minha mensagem seria por aí. Maravilha, obrigada, Lavínia. Para finalizar, André, você tem alguma coisa para acrescentar também para a gente? Sim, acho que é legal pensar um pouco numa ótica de que cada vez mais o cliente é mais exigente, né? Cada vez preço e prazo de entrega estão mais tabelados, né? Eles são mais parelhos, né? Com a tecnologia, hoje em dia, conseguem acompanhar. Porque o cliente cada vez mais quer não é só preço e prazo.
ele quer experiência, ele quer algo a mais, ele quer o valor. Então, falando aqui um pouco bem rápido das entregas com bicicletas, por exemplo, quando o cliente é surpreendido, que ele compra algo e recebe de um modelo sustentável, ele recebe com algo que realmente transforma, seja a cidade, seja o ambiente, seja o que for, ele vê um valor extra. Então, essa experiência do cliente é fundamental. Então, cada vez mais, a marca, além dessas ações pontuais, né, de entregas, seja com tuk-tuk elétrico, seja com a bicicleta, tem que buscar também novas soluções de fortalecimento da marca. O que é isso? É se posicionar em alguns pontos, ser sustentável, ter impacto em todos os âmbitos. Então, aquilo de ser realmente ESG em todas as frentes. E reforçar que eu acho que todas as ações que a gente vem fazendo aqui na logística, né, das entregas elétricas, das entregas com tuk-tuk elétrico, entregas com bicicletas, serviram para a gente como um grande aprendizado e algo que motiva muito a gente a seguir. Ainda não chegamos aonde queremos chegar, como o próprio Timóteo falou, temos várias metas para 2030, mas serve muito como um combustível para que a gente siga motivado e siga trabalhando muito forte em entregas limpas, entregas sustentáveis e entregas conscientes. Então, acho que no geral é isso. Gente, muito obrigada. Muito legal esse painel, muito importante mesmo. Fico muito feliz com a participação de vocês. Um beijo grande. Muito obrigada por vocês terem estado aqui com a gente.